Pronto, começou o jogo sujo da esquerda. Gleisi Hoffmann me processou, tudo porque eu falei algumas verdades e mostrei para o Paraná e para o Brasil quem ela realmente é. Olha só, ela entrou com ação judicial contra mim, pedindo para a justiça tirar o meu vídeo, né, típico de petista, pediu para me censurar, e está pedindo indenização de R$ 30.000, só porque eu mostrei fatos públicos, que ela foi delatada na Lava Jato, que ela foi denunciada por corrupção de 100 milhões, que ela apareceu na lista da Odebrecht com codinome amante. São fatos públicos e notórios que apenas os paranaenses e os brasileiros não podem esquecer. É ano de eleição e eu não posso permitir que os paranaenses elejam como senadora do meu estado Gleisi Hoffmann. É um dever cívico da minha parte, né? Dever em ação dela, olha lá. Para facilitar a compreensão da controvérsia, colacionam-se trechos da fala do representado. Aí eu venho e falo no vídeo, ó, Lula tem uma estratégia bem definida para o Paraná, se vingar. E por isso ele mandou a Gleisi Hoffmann se candidatar ao Senado e disse que se ela não se eleger, ele dará para ela uma vaga no TCU. Ué, isso é verdade. Aí ela pede para tirar o meu vídeo pelo seguinte, ó. O vídeo é extenso, possui 7 minutos, com mais de 9.000 comentários, 7.000 compartilhamentos e mais de 1.300.000 visualizações. O perfil do representado no Instagram possui mais de 2,2 milhões de seguidores. Essa é a raiva dos petistas com as nossas redes sociais, né? Eles não conseguem nos manipular com Pix, né? Aí eles vendem, eles colocam o vídeo aqui e dela segue, ó. As falas contidas no vídeo impugnado são de caráter desinformativo. É sempre assim, né? Desinformativo. E operam a manipulação grosseira de investigações criminais que foram arquivadas e deturpa as conclusões judiciais alcançadas por diferentes órgãos judiciais. Eu não escondi nada, não. Eu mostrei que, de fato, foi acusada de ter recebido 100 milhões em corrupção, mas foi absolvida no STF. E petista ser absolvido no STF não é mérito nenhum. Eu não escondi isso. E aí, ela vem e usa uma jurisprudência do Alexandre de Moraes para pedir para censurar o meu vídeo. Ué, super pertinente, né? Na decisão que ela usa do Alexandre de Moraes, é assim, ó, manipulação de premissas verdadeiras para se chegar a conclusões falsas. A utilização de mídias tradicionais para se plantar fake news. Para eles, tudo que a gente fala é fake news. Tudo que o PT fala é verdade, né? E qual fake news que eu falei? Ela foi denunciada por corrupção de 100 milhões? Foi. Ela foi delatada na Lava Jato? Foi. Ela apareceu em lista da Odebrecht com codinome amante? Apareceu. E tudo isso quando ela ainda era senadora no Paraná? Sim. Que mentira tem aqui? Agora, para petista, tudo que eu não gosto é desinformação e fake news. Olha aqui, ó. Em nítido desrespeito à lei, o representado, eu, alega indevidamente que a representante teria desviado 100 milhões oriundos da empresa Consiste. Não, eu não falei isso. Quem falou isso foi o Ministério Público Federal. Para fundamentar rasamente sua fala, apresenta a manchete do ano de 2018, há quase 10 anos. Ué, mas a manchete que eu mostrei, ela é verdadeira. Ela existe. Aí, como uma boa petista, começa o mimimi. Olha só. O representado, eu, alega ainda que o nome da representante, Gleisi, constava com pecha amante em suposta lista da Odebrecht. Mas é verdade. Quem disse isso foi o dono da Odebrecht em uma lista que ele entregou na delação premiada. Não fui eu. Em prática injuriosa e difamatória. E a toda a evidência falsa. Não, não é falsa não. Essa lista existiu. O representado em sua sanha para desqualificar a imagem da representante. Desculpa, Gleisi. Eu não preciso desqualificar você. Você já é desqualificado. Recorre ao uso sistemático e injurioso do termo amante, sob o falso pretexto de informar sobre codinomes constantes em planilha de investigações passadas, existentes. E que tudo isso atinja a honra da parlamentar, não pelo seu agir político, mas pela sua condição de mulher. Negativo. Você era uma senadora da República, cargo de senador da República, e foi delatada por ser senadora da República, não por ser mulher, por suposto envolvimento em crime de corrupção. Tem nada a ver uma coisa com a outra, Gleisi. Um agente político na cadeira do Senado, utilizando das funções de senadora da República, apareceu em planilha da Odebrecht e foi delatada
pelo dono da Odebrecht e foi denunciada pelo Ministério Público por exercer essa função para a corrupção. Quem diz isso foi o Ministério Público Federal, não fui eu. Ai, mas o STF me absolveu. E eu disse no vídeo que o STF, de fato, te absolveu. Não escondo isso. Acontece que ser absolvido pelo STF não é mérito algum. Então não vem com esse papinho de sexismo, não, que tem nada a ver uma coisa com outra. Não se esconda atrás desse argumento. Aí, como eu sou um mero advogado, não sou da imprensa tradicional e não dá para me comprar, aí vem o pedido para censurar minhas redes sociais e deletar o vídeo. Liminarmente, a concessão da tutela para que o representado torne o conteúdo tal indisponível ou remova de seu perfil e que a justiça proíba de reexibir. Ah, então a Glaze quer que a justiça delete o meu vídeo, que me censure e que ninguém mais veja esse vídeo, que eu não use mais esse vídeo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar o vídeo de novo. Tá aí. Lula tem uma estratégia bem definida para o Paraná, se vingar. E por isso ele mandou a Gleisi Hoffmann se candidatar ao Senado. E disse a ela o seguinte, que se ela não se eleger, ele dá para ela uma vaga no TCU, que é um cargo vitalício. Ela aceitou a missão e já está em campanha, já começou a polarizar com o primeiro das pesquisas. Vejam esse vídeo canalha que ela fez contra Deltan Dallagnol. E daí eu vou mostrar para vocês, ponto a ponto, quem é Gleisi Hoffmann e por que os paranaenses e o Brasil todo não pode esquecer do seu passado. Você é um deputado caçado, foi condenado por fraude, fraudou a lei da ficha limpa, para fugir dos 15 processos que corriam contra você no Conselho Nacional do Ministério Público pelos crimes que você cometeu. Renunciou ao cargo de procurador para não ser condenado nesses processos, que eu tornaria inelegível, porque você queria ser deputado. Burlou a lei, logo procurador, arauto da moralidade. Você é ficha suja e ainda por cima mau caráter. Ser chamado de ficha suja e criminoso por Gleisi Hoffmann é o fim do poço, né? Mas quem é realmente essa senhora? Polícia Federal conclui que Gleisi recebeu dinheiro da Consiste, esquema de corrupção que desviou 100 milhões. Nasceu na gestão do marido da senadora, o Paulo Bernardo, no Ministério do Planejamento. Após 2 anos e 6 meses de investigação, a Polícia Federal concluiu que a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, se beneficiou de dinheiro desviado em contratos do Ministério do Planejamento, que era ocupado pelo seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo. E tem mais, ela apareceu também em delação premiada na planilha da Odebrecht, com o apelido Amante, Gleisi Hoffmann, senadora. Lula quer, então, que Gleisi Hoffmann volte a ser senadora no Paraná, ou seja, que ela volte à cena do crime, porque os crimes de corrupção que ela praticou aqui no nosso estado se deram quando ela era senadora da República. Aí, o PT está rotando que a Gleisi Hoffmann foi absolvida pelo STF. Ser absolvido pelo STF, sendo de esquerda ou fazendo parte do sistema, não o torna inocente, né? STF absolve senadora Gleisi Hoffmann e ex-ministro Paulo Bernardo da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro. Sabem por que ela e seu marido foram absolvidos? Porque as provas foram de delação premiada. Pois é, o STF disse que a acusação contra a Gleisi e seu marido advieram de delação premiada e não poderia ser acusada apenas por delatores. Engraçado que esse mesmo STF não aplicou essa mesma regra ao Bolsonaro, ao Felipe Martins e a todos os injustiçados da farsa da trama golpista, né? Tá, Jeffrey, por que a preocupação? A preocupação é por isso daqui, ó. Vejam só essa pesquisa que saiu. Paraná, Gleisi Hoffmann com 25% dos votos. Felipe Barros, o candidato do presidente Bolsonaro do PL, com 22%, e essa pesquisa colocou o Deltan com 18%. É a única pesquisa que o Deltan aparece aqui. Todas as outras pesquisas, o Deltan aparece com mais de 30% em primeiro colocado. O fato é, o que eu quero mostrar para vocês aqui é exatamente o seguinte. Olha só, nós temos aqui pelo menos, não importando a ordem, tá? 3 candidatos de direita
como candidatos ao Senado. Nesse cenário aqui, se tivermos 3 candidatos de direita, ó, Cristina Grêmio aparecendo aqui, a gente divide votos da direita no primeiro voto e a gente elege quem? Gleice Hoffmann. Porque o PT tem estratégia. O PT lança um candidato e foca todos os votos neste candidato. Então a esquerda faz um blocão, indica um candidato só, que é a Gleice, e todo mundo vota no seu candidato. Pronto, o candidato da esquerda faz 30% dos votos. Se a direita se divide em 3, 4 candidatos, o que acontece? A gente pulveriza os votos da direita, não alcança 30% e a Gleice se elege senadora pelo Paraná. É tudo que o Lula quer para se vingar do Paraná e é tudo que o regime quer. Porque então, imaginem só os senhores, o Paraná não fazendo um senador de direita, em um momento que o Brasil precisa de 2/3 do Senado. O sonho dos brasileiros é que o Senado faça 2/3 de senadores decentes. E aqui no Sul nós temos 3 estados, enquanto Norte e Nordeste há 16 estados. O Norte e o Nordeste farão 48 senadores e o Sul, que tem 3 estados, vai eleger a Gleice no Paraná. É esse o grande risco. Por isso eu tenho dito, a direita tem que ter humildade e concentrar todos os votos em 2 candidatos de direita. Porque essa eleição serão 2 senadores. Você vai para a urna esse ano e vai votar em 2 senadores. Primeiro você vai votar em um senador, depois você vai votar no segundo senador. Exatamente isso. Terá o primeiro e o segundo voto em senadores. Então o eleitor vai ter que definir bem certinho o primeiro e o segundo voto, para não dividir e não eleger a Gleice. Vejam esse cenário, por exemplo, sem Deltan, que eu apareço no cenário. Nós temos aqui 3 candidatos de direita no primeiro voto. Estão vendo? Tem Felipe Barros com 28%, a Cristina com 16% e eu apareci com 8%. Olhando esse cenário do primeiro voto, foi que eu decidi recuar. E hoje eu sou pré-candidato a deputado federal, porque eu não quero ser responsável por dividir a direita e eleger a Gleice. E olha que eu poderia insistir na minha pré-candidatura ao Senado, porque no segundo voto, lembram que são 2 senadores, no segundo voto, eu apareci em primeiro. Então eu poderia muito bem dizer o seguinte, não, eu vou manter minha candidatura, porque no segundo voto eu estou em primeiro com 18%. No segundo voto, olha lá, ó, a Gleice aparece com 47%. Por quê? Porque o PT concentra todos os votos no primeiro. É essa a estratégia do PT. Mas ainda assim, mesmo eu em primeiro nas pesquisas do segundo voto, eu abracei o projeto da direita e estou seguindo a orientação da União PL Novo. O PL e o Partido Novo se uniram e decidiram que os pré-candidatos ao Senado da direita são Deltan Dallagnol no primeiro voto e Felipe Barros no segundo voto. Então é importante que os pré-candidatos da direita tenham essa humildade e recuem, para que a gente não eleja Gleice Hoffmann. O Lula, com esse cenário, atrapalha o Paraná, atrapalha o Brasil e beneficia o STF, porque sabemos que a missão da direita é o impeachment de ministros do STF. Mas, para isso, nós precisamos de um Senado decente com 2/3 da direita. Se conseguirmos realizar esse sonho de termos 2/3 da direita no Senado, a gente realiza o impeachment de ministros do STF. Estamos vivendo um momento muito ímpar e não podemos errar. Eu sou Jeffrey Chicchini, sou advogado, sou pré-candidato a deputado federal pelo Paraná e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.